Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando aqui com o nosso irmão Christian de Blumenau, Santa Catarina, que compartilhava um pouco da sua vida, todo o percurso. É como diz aquele... Tem uma mensagem que fala que Deus é que escreve a nossa história, né? Que Deus é que sabe todas as coisas, aonde a gente nasce, as coisas que nós temos que passar, que nós temos que viver para Deus trabalhar na nossa vida. Deus tem os seus mistérios, Deus sabe todas as coisas, por isso precisamos estar confiando nele, que ele tem tudo que nós necessitamos. E nós estamos nesse compartilhar, eu gostaria de perguntar que aos poucos que a palavra vai entrando na nossa vida, Deus também vai renovando a nossa mente a respeito de todas as coisas. Nós falamos a respeito do dinheiro, mas eu sei também que o irmão tem um testemunho a respeito da restauração familiar, né? Que é algo que toca muito os nossos corações, porque todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós temos que aprender de Deus, né? Como fazer todas as coisas. E eu gostaria que o irmão compartilhasse um pouco conosco a respeito disso. Amém. Irmãos, eu tive uma experiência, porque dentro do meu casamento, do meu relacionamento, quando começa errado, a tendência é só continuar o errado. Então, no meu relacionamento não fui abençoado, não tinha sido abençoado porque havia começado de maneira errada. E mesmo começando da maneira errada, a gente ainda é insistente, né? Como carne, a gente quer enganar Deus, quer manipular. Então, quando nós conhecemos a palavra verdadeiramente, nós confessamos e fizemos a renúncia, assim como manda a palavra do Senhor Jesus, de todos os pecados, onde que nós renunciamos toda aquela legalidade, onde que as trevas tinham legalidade na nossa vida, onde que foi renunciado. Então, para mim já estava tudo certo. Porque, então meu casamento, meu relacionamento com a minha esposa tinha começado errado por causa disso e disso, mas então eu fiz essa renúncia, então quando foi renunciado, então foi cancelado e foi quebrado todas as garras, as linhas, as maldições, então estava tudo certo, então eu estava bem. Só que naquela época a gente, imagina, um bebê na fé, né, então achava que isso estava bem, então tudo certo, então Deus agora era comigo e estava perdoado todos os meus pecados. Só que naquele período foi feita essa renúncia, só que não foi feito, não teve o temor, né? Porque achava, não, mas Deus perdoa, né? Porque todo dia eu confesso meu pecado, então se eu pecar aqui, lá na frente eu vou confessar e vai estar tudo certo. Amém? Deus vai perdoar. Mas existem as consequências, né, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que existem as consequências do pecado, sim. Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é onisciente, onipotente na nossa vida. Então Ele perdoa sim os nossos pecados quando confessado de coração mesmo. Só que tem o que você planta, você colhe. Porque essa é a lei da semeadura. Com o mesmo vigor que tu julgares, serás julgado. E o que plantares, colherás. Então, no meu casamento com a minha esposa, eu achava que eu podia ser mais do que ela. Então houve falhas humanas minha, de carne, porque as pessoas acham que traição é só aquela de corpo, mas existem outras traições que são muito mais pesadas. Então houve todas essas dificuldades, então onde que a gente deixava de cumprir segundo a palavra do Senhor. Então aonde que eu falhava com a minha esposa, como esposo, como marido, como homem, então eu achava no direito que eu supria aquilo ali quando eu pedia perdão. Quando eu chegava em casa, então eu começava a pedir perdão e escutava aquele CD daquele perdão, e na palavra diz, você tem que liberar perdão e você tem que pedir perdão. Só que lá eu não encontrava aquela palavra que era para minha esposa, né? Achava que tinha que pedir só para Deus. Então, quando foi descortinada essa verdade, que Ele me perdoava, mas que eu tinha que confessar, que tinha que se arrumar. Mas Deus, como é que eu vou falar isso para minha mulher? Que Deus está doido? Não, eu já confessei para o Senhor e está certo. Ela não precisa saber. Quem precisa saber é o Senhor, então está tudo certo. E amém? Aí só que, como essa natureza ainda do bem e do mal, de achar, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me autopunir
por esses pecados então. E começava a jejuar e levantava, colocava o celular para despertar 4 horas da manhã, para orar, e jejuava e orava e pedia perdão, porque já tinha aquele arrependimento, já tinha, só que ainda tinha amargura e orgulho, e não confessava. E eu confessava: Deus, me liberta, Senhor, me liberta desses espíritos assim, que causa isso, 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 em nome de Jesus. E começava a clamar e jejuava das 5 horas da manhã e ficava o dia inteiro, mas quebrado, mas o orgulho estava ainda querendo predominar. E foi quando Deus falou que estava perdoado, mas que eu tinha que acertar, que se eu quisesse o meu relacionamento, se eu quisesse que ele tivesse no meu casamento, eu tinha que confessar para ele, para ela, os pecados. Então, para mim, eu falei: Deus, então tá, mas eu não vou confessar, não. E teve um dia que eu estava na minha casa, nessa época eu morava em Itajaí, e a minha esposa, e eu estava lá na sala orando, já jejuando também. Aí o Espírito tomou, e eu falei, e ela chegou de roupão e sentou no sofá e falou: tudo bem, amor? Eu falei: tudo. E nisso eu já estava chorando, e comecei a pedir a Deus que seja comigo naquele momento, porque não tinha mais. Eu acredito que aquela ia ser: te dar mais uma chance. Se tu desobedecer agora, o pau vai cair. Então, naquele momento eu falei: olha, amor, eu preciso te confessar. E nisso, as lágrimas descendo e chorando, e tive que confessar para ela. E falei: olha, amor, eu tenho que te confessar o pecado, porque o pecado está me matando e está me tirando, e está me roubando a minha salvação, o pecado. Então eu tenho que confessar para você, o canalha, o tão covarde que essa natureza minha é, de fingir ser uma pessoa e na verdade eu sou isso mesmo, eu sou assim, eu sou assado, então é eu que fiz isso, então eu manipulei, então eu manipulei a situação para que eu fosse favorecido, então eu tenho que confessar. E eu falei para Deus que se Deus existisse, que ele fosse comigo. Então agora eu estou confessando para ti e eu quero pedir para ti que você me perdoa, que pode ser que nosso casamento daqui para frente não vai, mas eu quero que você me perdoa. Eu quero que você libere perdão para mim, porque eu não quero ficar nas garras de Satanás. Eu não sou filho de Satanás, eu sou filho de Deus, e eu não quero mais viver no pecado. E no começo, quando eu falei das coisinhas pequenas, porque as trevas estavam querendo calar minha boca. Mas você vai falar mesmo? Você vai ter coragem de falar? E eu falei de coisas que poderiam ser pesadas, mas que na hora que eu falei, ela falou: é isso? Eu falei: é. Ela: não, eu te perdoo. Eu falei: mas tem mais. Aí na hora que eu falei que tem mais, que desabou. Aí que veio a vergonha, que veio a tristeza, que veio a insatisfação. E nesse momento houve a rejeição dela, claro, ela quis se levantar do sofá. Mas aí eu chamei e falei: não vai, por favor, fica, em nome de Jesus, deixa eu terminar. Depois tu decide. E ela ficou. E eu falei: olha, é isso aqui que está acontecendo, foi isso aqui que eu fiz, foi isso aqui que eu manipulei, foi dessa forma que foi conduzido, e eu quero te dizer que eu aceito o que você vai dizer, eu te peço só perdão, só peço que você me perdoe, porque assim como eu tomei dessa decisão aqui, eu nunca, como homem natural, eu nunca faria isso, porque eu falava para mim mesmo que eu morreria negando qualquer tipo de coisa que viesse me incriminar, ou que viesse me colocar numa situação desconfortável. Então eu falei para ela, falei: é isso, 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 e você tem todo o direito, eu peço perdão para ti por todos esses pecados que irreparáveis nos olhos dos homens, mas que foi cometido por mim, então esse sou eu. E ela falou que ela me perdoava porque ela também estava obedecendo a palavra do Senhor. Esse é o testemunho dela falar: não, eu te perdoo, mas não é porque eu sou boa, não. Eu estou te perdoando porque na palavra do Senhor manda que nós devemos perdoar. E que naquele momento eu senti que Deus me libertou. Ele estava me libertando, eu não tinha entendimento do que era, mas que tirava aqueles dardos, aqueles fardos das minhas costas, e que eu senti paz. Eu falei: olha, Deus, se ela nem quiser voltar comigo agora, parece que eu estou até leve, se ela não quiser me aceitar. Mas eu peço ao Senhor que se for da tua vontade, que o Senhor restitui. Então, aí ela entrou pro quarto, ela falou: por um tempo deixa eu digerir isso aqui, porque eu também, é um processo difícil. E ela foi, digeriu e gerou o arrependimento. Claro que existem as consequências
do plantio, porque o que você planta você vai colher. Então eu tive as consequências de ter que ir lá e me humilhar e pedir perdão. Existe ainda coisas, porque ainda nós sabemos que não estamos perfeitamente, ainda conforme o nosso Senhor Jesus Cristo quer, mas que chegaremos lá em nome de Jesus. Então existe coisas para ser reajustadas, para ser moldadas, mas que nós temos colocado na presença do Senhor. E hoje, do meu casamento, eu confesso que nos olhos humanos eu não via que teria conserto, teria remédio. Só pelo Senhor mesmo, porque eu falei para ela que se fosse ao contrário, naquela época, eu não teria perdoado. Mas naquela época eu era carnal, então não era espiritual. Então, e hoje eu oro e já falo, Senhor, se minha esposa tiver com algum pecado lá, Senhor, eu já libero perdão na vida dela. Em nome de Jesus, seja lá o que for, Deus, eu decido liberar perdão na vida dela. Porque eu não quero gerar dores, nem amargura, nem doença, e nem atrapalhar o operar da tua obra na vida dela. Então eu já quero liberar perdão sobre a vida dela. Então hoje eu vejo que, há 3 anos atrás, capaz... Não, irmã, não tinha essa de perdoar, não. Quem perdoa é Deus, eu não vou te perdoar, não. Então essa era a minha conduta. Mas hoje eu vejo que, meu Senhor, como o Senhor tem me tratado, como o Senhor tem me moldado e me mudado com tanta persistência. Então é porque é a vontade dEle e das coisas que Ele tirou da minha vida. Porque a minha esposa não gostava que eu bebia, minha esposa não gostava que eu saía, minha esposa não gostava que eu ficasse no telefone, eu ficava no telefone. Então tinha toda uma libertação que dia após dia Ele tem feito. E assim como eu falei para os irmãos, claro que a gente temos as nossas fraquezas, mas que Deus é a nossa fortaleza. É que Ele é que nos fortalece nas nossas fraquezas, é Ele que nos conduz quando a gente clama pelo sangue dEle, pela misericórdia dEle, pela mão provedora dEle em todas as coisas, em todas as áreas, porque hoje nós sabemos que o casamento hoje em dia não é fácil você ser casado, não é fácil você conviver com pessoas com a pessoa, com a família, onde que o mundo quer te proporcionar falsos enganos, falsas alegrias ou promessas mentirosas. Então hoje, para levar uma vida de um casamento, é só na presença do Senhor. Eu creio que as pessoas que não estão na presença de Deus, que não traz Cristo, que não traz Cristo vivo para dentro do seu casamento, não resistirão agora aos próximos tempos. Sem Deus não vai. Com certeza, né? Ainda mais porque o casamento é uma instituição divina, né? Algo que foi Deus que planejou, é plano de Deus. Deus tem todo um processo, um propósito. E quando 2 pessoas se unem sem a visão do Senhor, né, com certeza aquilo não vai prosperar, mas o Senhor, Ele restaura, Ele restitui. Isso que o irmão compartilhou a respeito do perdão é importante, né? Porque às vezes a gente acha que só tem que pedir perdão para Deus, porque é mais fácil, né? Porque a gente sabe que Deus nos aceita, que Deus nos perdoa, que Deus volta, mas nós também precisamos ter aquele momento de chegar e restaurar e consertar, né? Não, eu penso isso, eu fiz isso, eu sou aquilo, e chegar e expor, né, aquelas coisas. Eu lembro, assim, que teve uma época na minha vida que eu tinha que pedir perdão umas 3, 4 vezes, né, por dia, para a mesma pessoa, para as mesmas pessoas, porque eu sentia aquela necessidade que se eu não fizesse aquilo, Deus não estava me aceitando. Não adianta eu só ir lá pedir perdão para Deus. Porque Deus parece que é mais fácil, nosso ego não é tão quebrado, né? Porque a gente tem que ir lá reconhecer, se expor, né? Então, às vezes a gente quer dar uma manipulada, né, na questão do perdão. Não, eu pedi perdão para Deus, limpei meu coração, mas não restituiu com a pessoa, não falou, continua ainda, né, aquela dificuldade, aquela amargura. Então, nós temos que fazer todo o processo, né? Todas as coisas como o Senhor ensina. A gente sempre quer burlar alguma coisa, né, para deixar o nosso ego intacto. Mas Deus, Ele faz os seus arranjos, Ele sabe como fazer. E se Deus diz isso, é porque Ele vai amparar, né? Quando nós praticamos a palavra, Deus vai honrar, Deus vai amparar e Deus vai restaurar todas as coisas. Então eu agradeço a presença do irmão estar aqui compartilhando, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Quiser dar uma palavra agora de encerramento para os nossos irmãos que estão assistindo. Amém, irmãos. Eu também agradeço mais uma vez a oportunidade,
ao nosso Senhor Jesus, por poder estar aqui, testemunhar a maravilha que Ele tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, que a gente tem acompanhado, e que eu quero, mais uma vez, falar para os irmãos que estão assistindo agora, que seja perseverante no Senhor, irmão, que vocês perseverem na pureza do nosso Senhor Jesus, e que você coloque diante dele as suas fraquezas, vocês perseverem no Senhor em pedir para Ele que Ele venha nos constrangir na nossa intimidade, no período noturno que a gente está dormindo, através do sono, dos sonhos, através dos irmãos, que Ele use os vasos necessários dEle para nos constrangir, para que venha haver esse concerto com Cristo, para que haja o concerto com o Espírito, para que Ele venha nos guiar e sermos conduzidos. Então, a mensagem que eu quero deixar para os irmãos é essa, que deixamos de ser, lá em Jeremias 3, diz que nós devemos deixar de ser filhos rebeldes. Então, que nós venhamos ser filhos obedientes, que nós venhamos ser uma noiva de Cristo obediente, que existe a submissão, que existe as autoridades. Então, nós que temos autoridades acima de nós, que venhamos ser submissos, as esposas que são submissas, que estão abaixo da proteção, que estão debaixo da proteção dos seus maridos, das pessoas, dos líderes que trago a palavra do Senhor, que seja tomado pelo Espírito mesmo, e peça ao Senhor que a quebrante todos os momentos, que Ele traga mesmo, Senhor, mas me constranja mesmo, Senhor, me tira dessa rebelião, me tira desse engano, dessa soberba, desse pensamento egoísta, egocêntrico que a gente tem, que é essa natureza maligna. Então, o que eu quero deixar para os irmãos é isso, que persevere na palavra, na mesa do nosso Senhor Jesus, nos materiais, que se você não consegue, irmã, eu vou te confessar, você não consegue mesmo, irmã, sem Cristo você não vai conseguir, irmão, você não vai conseguir ter paz na tua família, você não vai conseguir sem Cristo. Então, essa força só vem só dos materiais, é da palavra do Senhor, mas eu não sei orar, irmão, Deus é contigo, peça a Ele que Ele vai te conduzir, Ele vai te instruir, mas, eu não sei orar não, mas tem as coletâneas, tem um material da visão que vai trazer a resposta. Não, então é assim que ora. Senhor, então seja comigo nessa hora também. Então eu quero deixar um abraço para os irmãos, agradecer mais uma vez a Deus, a toda a equipe, a irmã pela oportunidade também de estarmos aqui trazendo um pouco do que Cristo tem feito na nossa vida dia após dia. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós ficamos por aqui até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.